Olá família, como vocês estão? Bem, nós estamos chegando para o 20º devocional dessa série Seguindo os Heróis da Fé na Bíblia e na História da Igreja. E hoje nos toca trabalhar o versículo 30 do capítulo 11 de Hebreus. Seguimos apresentando ainda o capítulo 11 de Hebreus. E sempre lembrando que esse vídeo semanal é o resumo das práticas devocionais ou das anotações devocionais diárias minha e da Lise aqui por Europa. E estamos ao longo desse ano trabalhando com essa temática pessoal, nunca de uma perspectiva analítica, exegética, mas sempre devocional. E estamos trabalhando ao longo deste ano com o capítulo 11 de Hebreus, e hoje chegamos ao versículo 30 desse capítulo, que se faz então nosso 20º devocional, o 20º vídeo desses devocionais. A temática de hoje é uma fé que derruba muralhas, porque bem trata da ação do povo de Israel de dar as voltas em torno da muralha por um ato de fé, e Jericó ser então conquistado com a queda das muralhas. É interessante ter vistas, colocar óculos em um fator que uma introdução à compreensão desse milagre mostra que esse é um Israel que vem numa cadeia de experiências de milagres. Depois de 40 anos de milagres num deserto, ele tem um milagre transacional, assim como ele saiu do Egito para o deserto, atravessando por terra seca no Mar Vermelho. Ele sai então da região da peregrinação do deserto para Canaã, atravessando o Jordão a pé enxuto também, em terra seca. Eles acabam de experimentar o milagre do Jordão. Vem uma coleção, um grande número de milagres ao longo do período de peregrinação no deserto. E essa transição para a terra também é uma transição marcada por milagres. Sempre atos movidos pela fé. É pela fé que alguém toma a arca em seus ombros e coloca os pés na água, crendo que ao fazer isso as águas se abrirão. A fé sempre será o elemento chave dessa relação que há entre Deus e o homem, entre Deus e Israel, entre Deus e a igreja. É chave e é crucial que aqueles que se aproximam de Deus estabeleçam com Ele uma relação mediante a fé. Israel vinha nessa crescente. A fé leva à celebração, uma vida de relação com o Senhor movida por crer em essência, em verdade, quem Ele é e no que Ele faz, nos leva a uma intimidade que produz a celebração. Israel, depois de 40 anos, vai celebrar novamente a Páscoa, a libertação do Egito, e não mais agora com o tom de fuga da Páscoa anterior, mas com um tom de aqui chegamos pela fé. Saímos de uma terra e entramos em uma terra, então vamos sempre levar conosco o memorial da libertação, da salvação que o Senhor nos proporcionou. Israel, quando chega desse outro lado do Jordão, ele se estabelece em Gilgal. Gilgal ela é a ideia, ou tem o significado de círculo de pedras. Aí vai se revelar o grande ponto de unidade de Israel. Esse vai ser o local em que Israel vai estabelecer o seu quartel-general nas batalhas da conquista. Vai, conquista um lugar e volta para aí. Aí é o lugar de restabelecimento, de refortalecimento da congregação, do exército de Israel. A Caala de Israel vai ser aqui edificada, vai ser aqui preparada para as novas batalhas. A fé, os elementos das conquistas que Israel vai realizar, sempre é movido por fé. E a fé, ela precisa ser nutrida não só no caráter pessoal, mas também nessa dimensão congregacional.
Então, no Israel que se congrega em Gilgal, as suas feridas eram curadas, seus elementos, seus resquícios de batalhas eram tratados, a celebração era realizada, a congregação era fortalecida e a fé congregacional era inserida em cada indivíduo a ponto de que todos juntos ou individualmente toda a congregação de Israel era movida por fé. É em Gilgal que eles firmam as suas bases de relação com o Senhor. Até porque o milagre que ocorreria nas conquistas de Israel seria sempre fruto dessa relação com Deus, seria sempre fruto da fé que é alimentada nessa relação com Deus. Não há como imaginar uma pessoa com uma grande dimensão de fé ou com uma grande fé que não nasça de uma íntima relação com o Senhor. É o nosso tempo com o Senhor. É o nosso tempo desculpe, é o nosso tempo de diálogo em oração, é o nosso tempo de comunhão, de experimentar o Senhor, de ouvir o Senhor, de senti-lo, de eu nele e ele em mim, é que vai gerar a fé. A palavra me faz, por meio de sua revelação, conhecer Deus. E mediante esse conhecimento de Deus eu preciso partir daí e ir para um conhecimento experimental, relacional, e é nessa informação que se transforma em relação que eu tenho um fortalecimento da fé para agir descansado em Deus. A fé me faz atuar de uma maneira independente das circunstâncias que me rodeiam. A fé me faz descansar no Senhor e assim agir tranquilamente. A fé me impulsiona a agir de modo tranquilo. A fé não pode ser nunca compreendido como sinônimo de desespero ou algo para ser usado nos momentos de desespero. A fé é o elemento no qual eu repouso no Senhor, repouso em tudo que Ele é, repouso em sua soberania, em sua grandeza, em sua glória, e atuo alinhando os meus passos aos passos do Senhor. Um olhar sobre Israel aqui, colocar um olhar na nação de Israel, nos faz bem entender que nós estamos trabalhando, lidando com um povo que está vindo peregrinando 40 anos por um deserto. Um povo por mais que tenha um grande grupo de homens, um exército feito, nós estamos falando de um povo peregrino, de um povo que fugiu como escravo, de uma situação de escravidão, de um povo que embrenhou-se pelo deserto, de uma geração que morre e nasce uma nova. Nós estamos falando de um povo que não estava belicamente preparado para ser um exército que chegasse destruindo, dominando a região de Canaã pela qual eles entraram. Nós estamos falando que cada passo de Israel, que cada ação de Israel, que cada conquista de Israel não era mérito seu. Sim, redundava de esforço seu, mas era a fé no Senhor que geravam as conquistas, porque aquela batalha não era de Israel, aquela era uma batalha do Senhor. Não é a nossa força, não é a nossa grandeza, não é o nosso poderio. Não obstante, também o que pode impedir uma conquista não é nossa pequenez, nossa debilidade. É o encontrar, é o eixo, é achar o ponto central da situação, que o exército está em condições desfavoráveis, as circunstâncias são reveses a Israel. O que tem que ser conquistado é muito grande, é forte, é poderoso, mas mais poderoso que tudo isso é o Senhor que assume o comando, o controle desse pequeno e simples povo. A fé,
o entender que as grandes batalhas, as pequenas batalhas e que todas as batalhas da vida não são nossas. Uma vez que estamos no Senhor e Ele em nós, das pequenas às grandes coisas que experimentamos, que vivemos e que temos que partir a conquistar, elas são do Senhor. Até por isso que tudo que temos, que somos, que alcançamos, pertence ao Senhor, é para a glória do Senhor. A fé é a chave para entender que as muralhas nada são, que a minha pequenez nada é, quando a fé está estabelecida, está ancorada no Senhor. Jericó, com suas grandes muralhas, e aí Kathleen Kennedy e John Garstang, dois arqueólogos que estudaram a cidade de Jericó, vão falar de duplas muralhas com força ao meio, de muralhas de 8 metros de altura por 3 de largura. Não são nada. Elas nada mais são que a expressão natural do é impossível para vocês, mas daquilo que mediante a fé se pode alcançar, porque é no passo de fé, no ato de fé, é na relação de fé. A fé é esse reconhecimento de quem é Deus, do que pode Deus, da grandeza de Deus. É aí que nós encontramos a soberania de um Deus para o qual nada é impossível, daquele que torna possível as coisas que materialmente ou aparentemente são impossíveis. Algo tão grande, algo tão majestoso quanto uma cidade duplamente murada que cai por terra, temos que ver que é conquistado de uma forma tão simples. Simples passos, um ato louco, aparentemente louco, de homens dando voltas em uma cidade. Paradoxal a quem quer lutar para conquistar. Mas esse era o projeto do Senhor. Tão somente esses atos simples tinham que estar revestidos de uma coisa. Cada passo daquele tinha que ser dado mediante a fé, que ao final do projeto de Deus ruiriam as muralhas. A perseverança na fé, perseverar nos atos de fé, é uma grandeza espiritual do homem que só com a ajuda e a graça de Deus ele pode alcançar. Porque é distinto quando é uma chispa, um ato, uma ação de fé para uma coisa imediata. E uma coisa é quando esse dia após dia, quando esse minuto após minuto, cada passo que era dado ali era uma expressão de fé. Quantos dias daríamos volta em torno daquelas muralhas? Quantos dias daríamos volta crendo que ao se cumprir o tempo determinado pelo Senhor, o milagre aconteceria? Temos que aprender e temos que pedir a capacitação, a graça do Espírito para perseverarmos nos nossos atos de fé. Nem sempre a fé produz uma ação instantânea. Por vezes, será uma vida de fé, será um tempo de ação de fé que resultará no contemplar o cumprimento das promessas de Deus, a realização dos seus milagres. Um olhar conclusivo nesse texto nos faz ver um Deus que atua na história, um Deus que intervém na história. Deus ao agir, Deus ao atuar, os métodos de Deus, na maioria das vezes, ou na grande maioria das vezes, são distintos dos nossos. Então nós temos que estar com um discernimento, com um feeling, com um alinhamento muito preciso da nossa vontade com a vontade de Deus, da nossa sensibilidade à voz de Deus, para entender os planos de Deus, nos submeter à vontade soberana de Deus e colocar a nossa fé nele e agir
conforme suas orientações. Por menos que, entendendo a vontade de Deus, ela confira com como nós faríamos aquilo. Por mais que o nosso velho Adão queira rebelar-se e agir por si só, a fé pede um homem que se submete ao controle do Senhor. E que toda a minha fé não é em uma coisa que eu vou depositar, não é em minhas capacidades, em minhas possibilidades, mas eu vou descansar, eu vou repousar minha fé nele. E mediante o seu falar, atuarei. Quando a nossa fé, no mais terrível do crivo do cadinho da purificação, é colocada em prova, o grande segredo está na continuidade de obedecermos a Deus e de dependermos de Deus. A obediência ao Senhor é a essência do ouvir, entender e cumprir sua palavra. Temas diretos ou temas globais é eu entrar em cumprir isso. Aí está revelada a vontade de Deus, e cumprindo a vontade de Deus eu sei que eu estou descansado nele, a minha fé repousa nele, a minha fé é o reavivamento do meu ato consciente de que estou em Deus, de quem é Deus e de que eu dependo integralmente para que qualquer coisa aconteça na minha vida. Eu dependo do Senhor e tudo que acontece vem por Ele, então por isso é para a glória dele, e é essa fé que eu tenho que nutrir todos os dias. Nós somos tentados muitas vezes a atuar à nossa maneira, com os nossos projetos, com o nosso determinismo, com a tirania do vou lá e vou fazer acontecer. Mas quando eu faço isso, eu, via de regra, tiro a paz de instrumento de ação, e nós devemos agir mediante o instrumento da paz. Porque eu vou agir na minha agonia, na minha gana de fazer, no meu determinismo, quando eu tiro Deus do centro da ação. Porque quando Deus está no centro da ação, eu para ir caminho para descansar, para repousar, para estar nele. E toda ação que eu venha fazer, por mais dura que seja, ela não é pesada, porque ela é feita sobre descanso no Senhor. E aí a ocorrência natural disso é a glorificação do Senhor nas nossas ações, quando Ele é o centro da nossa ação. Quando o homem ousa, ou quando o homem insiste em atuar fora dessa direção de Deus, desse agir de Deus, dessa centralidade de Deus, geralmente isso é o sinônimo da destruição humana. Nós temos que, inevitavelmente, responder com o coração de Deus aos desafios que nos surgem. Fé é encarar os desafios que aparecem diante de nós, e em Cristo compreender esse coração. Leb aqui, a expressão hebraica leb, mente. Então, em Cristo compreender a mente de Deus. A fé é a minha ação alinhada com a mente de Deus. O que estaria pensando Deus sobre aquilo, como estaria agindo Deus naquilo. Aí é os passos que eu devo dar. A fé é agir ante os desafios que me surgem em profunda sintonia com o coração de Deus. Os atos de fé que nós alcançamos sempre vêm de Deus. E quando está se processando isso, quando o tempo de Deus
está para acontecer, quando as coisas estão aí em desenvolvimento, esse é o tempo da nossa espera, é o tempo em que nós somos provados. Este é o tempo em que nós temos que ter mais cuidado da nossa fé, do nosso coração, da nossa essência. Porque quando há uma promessa e está havendo uma ação prática nossa de atuar pela fé e as coisas não estão acontecendo, é quando o inimigo mais trabalha para semear em nossos corações a incredulidade e a murmuração. Será que alguém no meio de todo aquele Israel que estava circulando a cidade não teve lá chispas de incredulidade e murmuração? Mas ao primeiro sinal de incredulidade, ao primeiro sinal de descrer do Senhor, ao primeiro sinal de rebelar-se contra o Senhor, nós temos que buscar a graça e a misericórdia do Espírito para isso ser banido de nós e haver um reavivamento da crença em quem é Deus e no que Ele pode fazer. A fé se fortalece não na ausência desses momentos, mas a fé se fortalece quando chegam esses momentos de incredulidade e de ânsia de murmuração, quando nos somos chacoalhados pela dúvida. É então a fé fortalecida quando levamos essas nossas dúvidas a Deus em oração. E então, via de regra, desse abrir o nosso coração para o Senhor, sai uma fé viva e renovada que nos conduz a experimentar os mais profundos e grandes milagres que o Senhor reservou para a nossa vida e para a nossa história. E aqui por Madrid, nós seguimos vivendo como sementes do Reino de Deus.